Estamos no mês de julho, época do ano em que a maioria das crianças espera ter muita diversão. O programa Minha Escola está no ar. Confira como foi o curso de férias das crianças das escolas Fadelito. Não perca também os nossos quadros Curiosidades da Semana e o Falha Nossa. Chega ao fim mais um semestre e com ele se inicia a expectativa de férias muito animadas. O tema deste mês de julho foi as fábulas divertidas de Silvio Luiz Panza. Não há sequer entre nós um só adulto que não se lembre de uma história que ouviu e marcou sua infância com lembranças e ensinamentos. O fantástico e o maravilhoso povoam o dia a dia das crianças. E basta notar nas brincadeiras diárias a importância desses personagens nas representações e construções criativas que permeiam o relacionamento entre elas e entre o mundo que as cerca. A palavra fábula vem do latim e tem por significado história, jogo e narrativa, compreendendo uma aglomeração de composições literárias, onde os personagens quase sempre são animais. Apresentam características humanas e desenvolvem de maneira versátil temas de ensinamentos morais e de caráter instrutivo através de exemplos. Ao meu lado está a coordenadora da unidade Brooklyn, Daniela Mesquita, e ela vai falar mais sobre o curso de férias deste mês de julho aqui nas escolas Fadelito. Boa tarde, Dani, como você está? Bem, graças a Deus, obrigada. Como funcionou a escolha desse tema do curso de férias deste mês? Bom, o tema foi pensado no segmento que nós já atendemos, que é a educação infantil. Então, esse ano foi fábulas. Fábulas que estão sendo atendidas e por livros didáticos do Luiz Panza. São livros com alguns segmentos muito bacanas e com convívio mesmo de realidade das próprias crianças, de nós até adultos. Foi abrilhantado com o encontro dele com as crianças, um contato dele mesmo, contando as histórias, fazendo brincadeiras e apresentando o seu material, que é um material muito diverso. Quais foram as principais atividades desenvolvidas ao longo do curso? Bom, pensando tudo em cima do tapete mágico, que faz parte da proposta, trabalhando sobre a criatividade das crianças, explorando toda essa questão da criatividade. E do faz de conta, que é muito pertinente, muito forte para as crianças no atendimento dessa faixa etária, foi se falado muito e lido sobre os livros do próprio autor, que tem temas pertinentes de convívio do dia a dia. Então, entre eles, em cima do próprio tapete mágico, foi trabalhada a questão do meu pensar. Então, meu pensar ele vai voando conforme a titularidade que eu trabalhar. Então, um dos títulos que foi usado e as crianças gostaram muito foi O Leão e a Mentira, e a questão do pavão. Então, o leão e a mentira foi falado sobre a questão mesmo de mentir, o que se não pode mentir, o que é pertinente de eu questionar e o que é pertinente da mentira. Do pavão foi abordada a questão do pavão, dele ser muito bonito, muito aplumado, né? Então, foi preparado o Dia da Beleza, as próprias crianças se organizando entre elas, foi trazido o material, que é uma questão muito participativa entre a escola e os pais. E nisso tudo a gente foi abordando sobre rodas de conversa. Então, trazendo os temas dos livros, colocando com conversas do dia a dia e linkando com o que é permitido e o que não é permitido para ele. E qual é a importância desse curso realizado no mês de julho? Bom, um dos diferenciais do Fadelito é que nós não fechamos no mês de julho, que são as férias escolares, e nas emendas de feriado. Mês de julho é um mês muito difícil para os pais, porque a maioria das escolas elas fecham para que possa fazer as suas organizações, seus descansos com um quadro de funcionário, porém, esses pais eles não conseguem atender ou se encaixar nessa proposta do mês de julho. Então, as crianças também não têm com quem ficar. Então, da preocupação e primando a qualidade, o Fadelito já pensou em não fechar realmente. E nessa proposta, a gente trabalha trazendo as crianças para cá. Quando as crianças vêm para cá, a gente trabalha focando a questão da alegria, promovendo atividades recreativas, atividades que promovam não só a socialização entre eles, mas que eles se sintam acolhidos e felizes. E sobre a questão que muitas vezes, por os pais estarem viajando nesse período, os pais eles têm muito forte com eles a questão da viagem, de promover viagem, promover alegria, e eles vindo para o Fadelito, nós trabalhamos já com isso. Então, no atendimento mesmo das atividades. E isso prima, né? Junta-se o útil ao agradável.
A turminha que aproveitou as férias nas escolas Fadelito participou de uma programação especial, com atividades diferentes para animar ainda mais a rotina da criançada. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinho, sorvete, chiclete, sundae de chocolate. Boa tarde, programa minha escola. Do que você tá fantasiada? De banca de neve. Peter Pan. Peter Pan, muito bem. Eu adorei essa festa! Adorei a festa! As férias foram bem agitadas. Aprendizado e diversão foi o que não faltou. As crianças viajaram através das fábulas, em um mundo onde a forma criadora é a imaginação. As histórias infantis são fundamentais para o desenvolvimento da identidade dos pequenos. Ajudam também a socialização em grupo, percepção de mundo, auxiliando na construção e desenvolvimento da autonomia da criança. O mundo da imaginação infantil é uma caixinha de surpresas maravilhosa. De lá saem muitos pensamentos, ações e comentários, por muitas vezes engraçados. Upa, cantar! Eita, suleirei! Eita, suleirei! Upa, cantar! Respeite o que a criança diz, para não reprimir a sua imaginação. Na correria do dia a dia, nem sempre os pais prestam atenção no que as crianças dizem, mas é importante ouvi-los. Incentivação foi o que não faltou neste mês de julho nas escolas Fadelito. Teve até tapete mágico. Confira! Love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. And then I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less. Henrique, você gostou das fábulas do Luiz Panza? Sim! 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 Qual fábula você mais gostou dele? Do Leão da Mentira. Eu gostei do Pedra Povão, da Galinha da Angola e do Camelo da Formiga. Do Leão da Mentira. Do Jogo dos Animais. Do Leão da Mentira. Por que você gostou dessas fábulas? Porque ela é muito legal. Do Camelo e a Formiga. Por que você gostou mais dessa fábula? Porque eu adorei. Nossa viagem ao mundo das fábulas termina com a visita do autor às escolas. Cada aluno recebeu de presente um kit com as fábulas divertidas, um CD interativo com as histórias animadas e jogos com os personagens principais. Você que está em casa nos acompanhando e deseja rever este programa e os demais, acesse o nosso blog www.programaminhaescola.blogspot.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos já já.
Fadelito, do berçário à pré-escola. Um lugar para crescer, aprender e principalmente ser feliz, muito feliz. Fadelito, educação infantil de qualidade. O programa Minha Escola está de volta. Agradecemos o seu carinho e a sua audiência. Semana passada fizemos um concurso cultural através da nossa página do Facebook. A melhor frase falando sobre o programa Minha Escola ganharia 3 ingressos para o Parque do Hopi Hari. E a vencedora foi a Aline, mamãe da Lara das unidades Fadelito do Boa Vista, com a frase: comunicação, visão e valores, construindo e instruindo famílias melhores para um futuro melhor. Aline, seja muito bem-vinda ao programa Minha Escola. Parabéns pela frase, que foi a vencedora do nosso concurso cultural, dentre tantas outras frases. Aqui estão seus 3 passaportes para o Hopi Hari, que você tenha um dia maravilhoso com a sua família. Obrigada, programa Minha Escola. Valeu. Além de autor, Silvio Panza é fundador da editora Asas da Imaginação, com 43 livros publicados ao público infantil. Dentre suas obras, destaca-se o best-seller Coleção Fábulas Divertidas, com mais de 1.800.000 livros vendidos. Silvio, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, sobre a sua carreira dentro do mundo infantil. Eu sou escritor já há 15 anos. Então faz 15 anos que eu trabalho só como escritor, tenho só essa atividade. E eu acabo visitando escolas, eu converso com as crianças, então tem esse mundo literário, é o meu dia a dia. Antes eu trabalhava com outras atividades, eu fiz faculdade de administração de empresa e ao mesmo tempo eu fiz um curso para oficial da reserva do Exército. Então na época do serviço militar eu tive a oportunidade de fazer este curso, o que me dava condições de seguir a carreira militar, como segundo tenente, seguir a carreira militar. Então ficou assim, teve uma época da minha vida que eu tinha 3 opções, de seguir como administrador de empresas, que eu já estava formado na área militar, e ao mesmo tempo eu comecei a fazer sessões infantis em jornais de bairro. Então eu já tinha uma família de personagens, e essa família, nos jornais de bairro aqui de São Paulo, já estava assim, né, desenvolvendo essa atividade. E aí eu optei por seguir essa carreira de literatura infantil mesmo. Quantas fábulas você já escreveu e se você tem alguma preferida? Eu já escrevi ao todo quase 40 fábulas. Então, são 3 coleções com 10 fábulas cada uma, e tem uma que ainda não foi editada. Mas eu gosto de todas, assim, não tem uma que eu falo, essa é melhor do que aquela. E qual é a diferença da fábula para as outras histórias infantis? A fábula ela tem uma característica que utiliza os animais com temperamento, com personalidade de seres humanos. Então, e no final passa uma lição, uma moral, né, uma mensagem específica. E a origem da fábula teve, assim, numa época que os escritores não podiam criticar abertamente um rei ou um governante, uma situação. Então, de vez em colocar o rei, falar sobre o rei, ele colocava, né, o escritor colocava o leão, porque o leão é o rei da floresta, então ficava essa analogia. Uma pessoa assim muito malandra, muito esperta, era a raposa. Então, para não ofender uma determinada pessoa, usou-se esse recurso de colocar os animais com temperamentos de seres humanos. Com o tempo, as crianças foram gostando, né, por ter animais, e as fábulas foram tendo essa característica de ser uma literatura mais infantil. Mas sempre passa a moral, o conhecimento, do final sempre tem uma moral bem declarada no término da história. E qual o processo de criação, de construção de um livro?
Então, depende, cada escritor tem um processo de criação da história. Eu sempre gosto de fazer um rascunho, de passar limpo, então eu sigo normalmente o que a gente aprende na escola, quando vai aprender a fazer uma redação. Tem autores que já utilizam outros procedimentos. Mas, basicamente, o livro ele é feito assim, o escritor faz a redação, faz a parte da história, apresenta para a editora. Se a editora gostar da história, ela vai investir em ilustração, edição, então vai transformar o que estava no caderno do escritor em um livro, né, no formato que a gente conhece. Eu, como escrevo livros infantis, eu me coloco no lugar do leitor. Então eu vejo a criança, o que é importante para ela conhecer e de que forma que eu posso passar isso para que seja interessante para ela também. Então eu sempre me coloco muito assim do ponto de vista do leitor, para agradar aquela faixa etária que eu estou trabalhando. E todos os livros têm que ter uma mensagem, tem que ser pedagógico, tem que passar um ensinamento, não pode ser a história só pela história. Tem que depois a criança parar e pensar, puxa, é mesmo, né? Eu aprendi perceber que aprendeu uma coisa a mais. E qual é a idade certa para uma criança começar a ler? Não tem uma idade certa. A leitura, o contato com os livros, o quanto antes, mesmo que a criança no início vai rasgar a página, não vai saber virar, mas já ter aquele contato com o livro. E sem aquele medo de não pode estragar, não pode amassar. Até uma certa idade vai acontecer isso mesmo. E com relação às crianças, como é escrever para um público que é tão sincero? Eu, pessoalmente, acho fascinante. Eu gosto quando vejo a reação de uma criança ao ler uma história ou ouvir uma das minhas histórias. E eu faço bate-papos e palestra com as crianças. E tem muitos amigos autores que falam, mas como é que você consegue assim, né? Porque uma coisa é escrever para a criança, outra é falar diretamente com elas. Eu tenho essa facilidade, eu tenho uma empatia natural com as crianças, então para mim é bem tranquilo. Mas eu vejo que tem muitos autores que falam, puxa, né, é arriscado, porque se eles não gostam, eles falam, ou eles deixam de dar atenção. Mas eu acho um bom termômetro. Em questão da tecnologia, o que você acha sobre as crianças modernas em relação à leitura? Eu sou muito otimista, assim. Eu acho interessante a questão da internet, de assistir televisão. Sabendo dosar bem, é um grande incentivo ao aumento do vocabulário, ao aumento do raciocínio. Então, os videogames são interessantes, já são bem evoluídos, desenvolvem muito a coordenação motora, o raciocínio, desde que seja usado, né, não pode ficar o dia inteiro também. O acesso à internet estimula a leitura, a pesquisa também. Então, as crianças pequenas já vão e pesquisam sobre um assunto que tem interesse. Então, eu sou muito otimista, eu acho muito interessante. Então, você acha que a internet é uma aliada para o seu trabalho, ou não? Sim, sim. Tanto em relação ao estímulo das crianças, como também, no meu caso, para pesquisas, para desenvolver. Então, antes, textos que eu levava muito tempo para pesquisar, eu lembro que eu tinha aqui no Centro Cultural, passava semanas fazendo pesquisa sobre um determinado assunto, que hoje eu faço em 15, 20 minutos, eu já levanto, né? E assim, pesquisas de museus de outros países, coisas que eu não tinha acesso. E antes eu levava muito mais tempo para fazer essas pesquisas que eram muito limitadas. Então, da parte assim, para escrever, eu achei que facilitou muito. E para o desenvolvimento das crianças também. E até no meu site eu disponibilizo histórias, eu tenho contato com mais crianças também do que eu teria sem estes recursos. Então, tem crianças de outros países que me acompanham, que antes seria impossível. Eu acho que também facilitou muito, muito mesmo. Silvio, fala pra gente sobre esse trabalho que você faz com as escolas. Então, eu desenvolvi um trabalho de visita nas escolas para que as crianças possam conhecer um escritor. Porque muitas vezes para a criança o escritor é uma figura muito distante. Então mesmo que aprende que o livro tem um autor, fica muito na teoria. E quando elas conhecem um escritor, percebem que o autor é uma pessoa comum, igual a todas as outras, né? Parecido com o pai, com o tio, com a mãe, eles acabam humanizando mais o livro e percebendo, puxa, realmente, tem uma pessoa que inventa a história, essa pessoa não vem de outro planeta, não é diferente das outras. Então, isso aí incentiva bastante o jeito como a criança vê o livro e o gostar da leitura.
E no final eles se sentem como se fossem amigos, né? Eu falo, a partir de hoje vocês já podem falar que são amigos de um escritor de verdade, de uma pessoa que escreve livros, e eles se sentem assim mesmo. Quando chegam em casa, vão contar para os pais que conheceram um amigo novo, que é escritor. Então é comum os pais comentarem a animação que a criança chegou em torno do livro, e isso para mim é muito gratificante. Aqui no Fadelito nós estamos fazendo um trabalho muito bacana. Eu fiquei muito contente pelo interesse, né, de trazer esse trabalho, esse projeto aqui para a escola e o contato com as crianças, eu acho magnífico. Então, quando eu vejo que uma escola, ela empenhou toda a escola, todas as unidades, todos os professores em torno desse tema, o escritor de livros. E por uma faixa de idade também que é interessante, né? Os pequenininhos já começam a incentivar pelo livro, eles gostam, vão ganhar o autógrafo do escritor. Então, muitas vezes é o primeiro autógrafo que ganha. Tem crianças que a gente até explica o que é um autógrafo, porque realmente ainda é bem cedo para eles. Mas eu acho bem bacana e eu fiquei bem contente de visitar aqui o Fadelito, espetacular. Uhum. Silvio, manda um recado para o pessoal de casa. Um recado que eu gosto sempre de deixar para os pais é que incentivar a leitura em casa reforça muito o trabalho que a escola faz com as crianças. Então, quando ela percebe que o que a professora falou na escola acontece também em casa, é um reforço muito grande. E o exemplo maior sempre será o que acontece em casa. Então, nessa questão da leitura, é muito importante que os pais leiam para as crianças histórias, peguem um livro e vão lendo junto. Mas também é importante que a criança veja que o adulto, nas horas vagas, ele também pega um livro dele, um livro que não é infantil, para fazer a sua leitura. Então aí conta a leitura do jornal, a leitura de um livro que ela percebe, não, esse livro não é infantil, né? O papai, a mamãe, eles estão lendo porque eles gostam. E também tem um cantinho da leitura. Então, normalmente, os livros das crianças podem ficar junto com os brinquedos. Então ela vai associar o livro com uma coisa divertida. Então o livro, se ficar numa prateleira muito alta, muito isolada, o brinquedo de um lado e o livro do outro, dá essa impressão que são coisas diferentes. E ao colocar os livros junto com os brinquedos da criança, né, o cantinho dos brinquedos, ela vai associar com uma coisa divertida. Então uma hora ele vai estar com o brinquedo, outra hora vai parar e vai fazer a leitura, vai folhear um livro, e o livro vai fazendo parte do dia a dia da criança. Isso vai refletir lá na frente, né, na vida adulta, na vida toda da criança. Então, é essa mensagem que eu sempre gosto de deixar. Além de autografar os kits, o autor explicou para as crianças o processo de criação e de construção de um livro e respondeu às perguntas dos nossos pequenos leitores. A viver melhor. Guilherme, você gostou do escritor Luiz Panza? Sim. 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 Eu adoro estudar no Fadelito. Eu gosto de estudar no Fadelito. Eu adoro estudar no Fadelito. No quadro Curiosidades da Semana, você vai conhecer a origem de expressões populares da língua portuguesa. Pagar o mico. De acordo com o dicionário, a expressão que significa passar vexame é originária do jogo do mico. Cada participante pega as cartas do monte e as usa para formar casais de animais. O jogador que pegar a carta do mico acaba ficando sozinho e perdendo a partida. Chato de galocha. Infelizmente, os chatos continuam existindo, ao contrário do acessório que deu origem à expressão. Galocha de borracha eram usadas sobre os sapatos para proteger os pés da chuva e da lama. Há uma hipótese que a expressão tenha vindo através da habilidade de reforçar os sapatos. Presente de grego.
Expressão que significa dádiva ou oferta que traz prejuízo ou aborrecimento a quem a recebe. Surgiu na decorrência da Guerra de Troia. Vara judicial. A expressão surgiu devido a uma prática muito comum na Roma antiga. Os juízes usavam uma vara para sinalizar que eram homens muito poderosos e distinguir os letrados dos leigos. Homem não chora. Muitas famílias, mesmo com a modernidade, ainda criam seus filhos desta forma. Mas a origem da expressão veio de uma regra de sobrevivência dos homens esquimós. É deles a tarefa de enfrentar o rigoroso frio. E para que isso aconteça, eles tomam alguns cuidados, como evitar correr para que o suor não aconteça, pois pode congelar causando hipotermia. Os choros também seguem essa regra, pois as lágrimas podem congelar, causando obstrução na área dos olhos e prejudicando permanentemente a visão. Por isso, os homens esquimós ensinam seus filhos a não chorar. Daí vem a expressão. Estão descobrindo e... De novo. 3 e 4 anos. Que é um momento de um marco no desenvolvimento. Espera. Eu adorei as falas. Eu adorei os pirulitos. Eu adorei a escola. Isso, vai. Primeiro o Gabriel, depois o Henrique. Vai. Primeiro o Gabriel, depois... Boa tarde. Atendendo a... Gente, para. O tema mesmo, a proposta do tempo de férias. Bom, a proposta foi visando em cima da unidade que trabalha... Você que está em casa nos acompanhando e deseja rever, acesse o nosso blog www.programaminhaescola. De novo. Acesse o nosso blog www.programaminhaescola. Você que está em casa... Peraí. Obrigada. Vai. Até o próximo sábado. Fiquem com Deus, zoeira. Tchau. O programa Minha Escola chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado do tema deste sábado. Caso você tenha alguma sugestão ou crítica, mande-nos um e-mail para contato@programaminhaescola.com.br. Que todos tenham uma excelente semana e até o próximo sábado.